Mas vamos, trazer agora o nosso próximo convidado, que é o Marcos Cordeiro Pires, professor de Economia Política Internacional da Unesp de Marília. Professor Marcos, seja bem-vindo aqui à nossa programação da BMC News. Muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Seja bem-vindo. Olá, eu agradeço o convite, É um prazer grande estar aqui com vocês e estou pronto para responder as questões. Professor, para a gente começar a falar aqui, começar a trazer aqui na nossa conversa, eu queria falar um pouquinho sobre a questão dos impactos da guerra aí da Ucrânia para os países europeus, principalmente aqueles que dependem muito do gás natural da Rússia. A gente tem visto aí um grande emblema em volta dessa questão, porque o próprio presidente russo, ele quer receber o pagamento em rublo. Segundo o G7, os países não iriam pagar. Ele mais uma vez voltou a falar que se não for pago, vai se tornar um calote. O continente africano também e suas economias mais instáveis poderiam enfrentar, de repente, algumas situações mais emblemáticas por conta dessas questões. Eu queria entender um pouquinho da sua visão sobre os reflexos dessa questão. Olha, acho que a primeira questão a se considerar é a utilização de instituições internacionais. E o dólar é uma instituição internacional no sentido de utilizar como arma política. Quando isso ocorre, você cria um problema muito sério para o longo prazo, para o médio e longo prazo, que pode desacreditar uma instituição internacional como o dólar, como uma moeda fundamental no sistema internacional. Quando o Putin coloca a questão do rublo, ele coloca assim, olha, eu recebi uma facada aqui e estou retribuindo essa facada com a mesma intensidade. O problema é que, por exemplo, quem mais sanciona são os Estados Unidos, inclusive proibindo a importação de petróleo e gás vindo da Rússia. Porém, os europeus, eles não têm a opção de encontrar outro fornecedor como a Rússia, já que eles dependem aproximadamente de 1/3 das exportações de gás e de petróleo da Rússia. Então, se cria um impasse para saber o seguinte, pois bem, não se pode utilizar dólar, o vendedor está querendo a moeda dele. Como que isso vai se resolver é muito difícil, porque seria complicado que os europeus eles também abandonassem parte das sanções. Aí o europeu fica numa situação extremamente grave, porque o que fazer nesse finalzinho de inverno, começo de primavera, sem o gás russo? Principalmente a Alemanha, que é a grande máquina produtora, exportadora da Europa. Como que a Alemanha poderia sobreviver, sendo que depende 40% do seu fornecimento? Então, é uma situação grave, que aponta, se não chegar a nenhum acordo ao fim da guerra, uma situação preocupante para os países europeus. Além dos impactos para os russos e ucranianos, como que essa guerra afeta também os Estados Unidos e a China? Olha, do ponto de vista dos Estados Unidos, olhando estritamente a questão econômica, não observando a questão política, os americanos eles estão encontrando uma saída para a sua própria produção de gás. Vale lembrar que os americanos eles ficaram muito bravos com o governo de Portugal quando inseriu o porto de Sines, que está na região do Alentejo, como uma porta de entrada para projetos industriais da iniciativa Belt and Road da China. Porque o objetivo deles era utilizar aquele porto, que é o porto mais próximo entre a produção de gás no Golfo do México e a Europa. Então, eles queriam, naquela época, utilizar esse porto como um grande centro de recepção de gás vindo dos Estados Unidos. Então, no momento em que ocorrem sanções com relação à Rússia, é óbvio que, do ponto de vista econômico, se cria uma oportunidade maior para a produção de gás nos Estados Unidos, e uma parte importante disso vinda da parte de craqueamento, do shale gas. Então, esse é um ponto importante. Do outro lado, a China ela se encontra numa posição econômica muito desconfortável, porque, por mais que ela tenha compromissos internacionais, suas empresas estão de mãos atadas de atuar ou vendendo, ou aproveitando a abertura do mercado russo, já que europeus e americanos vão abrir um espaço para a oferta de diversos bens para a Rússia. Por quê? Se essas empresas negociarem com a China, elas podem correr o risco de sofrerem sanções internacionais
inclusive de serem bloqueadas do sistema SWIFT. Cabe lembrar que, do ponto de vista político, a China teve um embaraço muito grande em 2019, quando foi presa a vice-presidente da Huawei, quando ela chegava no Canadá por uma ordem do Departamento de Justiça. Esse imbróglio durou 2 anos, né, que ela ficou em prisão domiciliar, com o argumento de que a Huawei tinha compartilhado ou tinha realizado negócios com o Irã e com a Coreia do Norte. Então, do ponto de vista chinês, também não é uma situação fácil, né, para que eles possam lidar com esse problema, porque também eles podem ser alvos de sanções aplicadas pelos Estados Unidos e União Europeia. A gente viu nesta semana, no último encontro entre as delegações, alguns pontos que foram colocados, inclusive a própria Ucrânia, ela foi colocada ali, né, como um status de país neutro. Eu queria entender exatamente o que significa realmente isso, né? O status de um país neutro da Ucrânia, que foi reivindicado pela Rússia para chegar ali num possível cessar-fogo. Isso, na prática, né? O que seria? Poderia também acabar, de certa forma, atrapalhando algumas negociações entre os países? Olha, um dos grandes objetivos do Vladimir Putin é de conseguir, de fato, a neutralidade da Ucrânia com relação ao esquema militar da OTAN. Então, nós poderíamos olhar assim, a Áustria, a Suécia e Finlândia são membros da União Europeia. Uhum. Né? E mesmo sendo membros, né, do esquema ou do mercado comum, esses países eles possuem neutralidade militar e não entraram na OTAN. O grande problema político para o Vladimir Putin é justamente do fato de ter que enfrentar, né, tropas da NATO, ou a possível ameaça da NATO, né, que estaria mais ou menos a menos de 5 minutos de míssil. Né? Por exemplo, Moscou estaria a menos de 5 minutos de míssil. Então tem essa racionalidade da guerra, né, que a gente deveria observar, né, que se contrapõe, por exemplo, com a racionalidade da Ucrânia, de querer ser um país que vai escolher, né, o seu próprio caminho, as suas vinculações econômicas ou as suas vinculações militares. Então, a guerra ela tem esse tipo de impasse, mas é importante a gente observar que essa guerra ela não vai ser resolvida exclusivamente no campo de batalha, porque no momento em que a União Europeia e os Estados Unidos impõem sanções à Rússia, eles também se tornam parte das negociações, na medida em que nenhuma solução, imagino para o Vladimir Putin, né, possa ser obtida depois da guerra numa negociação, sem rediscutir as próprias sanções que praticamente tiraram a Rússia da economia internacional. Professor, só para atualizar aqui antes, né, dessa questão da neutralidade, a gente estava falando sobre Estados Unidos e China, né, sobre a economia. Eu tenho uma atualização aqui de que Joe Biden ordenou a liberação de 1 milhão de barril de petróleo dos estoques estratégicos pelos próximos 6 meses. O presidente, então, ordenou a liberação de 1 milhão, um número bem grande, representativo aí de barris de petróleo por dia das reservas estratégicas de petróleo do país por 6 meses, informou agora há pouco então a Casa Branca. É uma tentativa de controlar os preços da energia que dispararam quando os Estados Unidos e seus aliados impuseram sanções severas à Rússia por causa da invasão da Ucrânia. Biden fez um anúncio formal hoje, enquanto comentava ali seus planos do governo para combater o aumento dos preços do gás. Segundo a Casa Branca, Biden também vai pedir ao Congresso que imponha penalidades financeiras às empresas de petróleo e gás que arrendam terras públicas, mas não estão produzindo energia do país. Essa é uma atualização, então, saiu agora há pouco, uma questão importante ali que vai movimentar a economia norte-americana, né? O que isso pode trazer de consequência, né, porque essa é uma medida de curto prazo ali, né, até pelos próximos 6 meses, curto, médio prazo. E o que isso pode trazer de consequência para a economia dos Estados Unidos e também para o mundo? Olha, o consumo atual hoje, diário, de barris de petróleo é de aproximadamente 40 milhões. Então, basicamente, quando os americanos liberam 1 milhão de barris de petróleo por dia, eles estão colocando ali 2,5% da demanda diária. O grande problema americano é que eles não conseguiram obter um compromisso da Arábia Saudita, que é um grande produtor, de aumentar sua produção
né, para evitar o choque no preço do petróleo relacionado à questão da guerra. Nós temos que observar também um componente político nessa decisão. Né? Qual é o componente político? Inclusive esse que você acabou de anunciar, que seriam sanções para aquelas empresas que têm direito de exploração de petróleo que não estão explorando. Isso é uma mudança radical do ponto de vista do Partido Democrata e do presidente Joe Biden. Porque antes da guerra, toda a discussão, inclusive muitas críticas sofridas pelos democratas, dizia respeito à política de reconversão energética, né, iniciada pelo projeto Build Back Better. Então, essa é uma mudança importante, uma mudança radical, e se nós observarmos os 6 meses a partir de hoje, né, significa que tem uma medida que busca aliviar o preço do combustível e também da inflação nos Estados Unidos até as vésperas das eleições de meio de mandato. Né? E é interessante notar que o Biden está com a popularidade muito baixa, as principais críticas que os republicanos fazem aos democratas diz respeito à inflação e, principalmente, a falta de apoio aqui do governo Biden com relação às empresas de petróleo e gás, né? Principalmente essa crítica vem dos republicanos do Texas. Então, essa é uma mudança importante, né, que eu acho que o mercado tem que precificar, porque implica uma mudança, né, ou seja, vai retardar muito a reconversão energética, vai retardar muito o próprio objetivo central da campanha do Joe Biden, que seria de descarbonizar a economia norte-americana. Então, essa é uma sinalização que nos próximos meses a gente vai ter que observar. Professor, em relação agora, né, à guerra, que a gente chega aí no 36º dia, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, voltou a pedir à comunidade internacional que haja de maneira mais incisiva contra a Rússia. Ele afirmou que a Rússia, se tivesse sido punida ali quando anexou a Crimeia em 2014, a guerra atual não teria acontecido. Como que você avalia o futuro das relações geopolíticas internacionais depois do conflito? Putin deve parar ali na Ucrânia? Olha, é uma pergunta do milhão, né? Por quê? A gente não consegue compreender completamente quais são os objetivos estratégicos do governo do Putin e se ele tem lá algum objetivo oculto de recriar, né, não apenas aquele espaço que era da União Soviética, mas do próprio Império Russo. Mas uma questão que a gente tem que projetar do ponto de vista das relações internacionais é o fato de que essa guerra é um divisor de água, da mesma forma que fora o 11 de setembro em 2001. Por que isso? Porque a guerra está colocando em xeque os próprios fundamentos da globalização econômica. Porque até então, ou mesmo a gente pode até colocar na pandemia, né, que o grande objetivo, a grande questão colocada pela globalização econômica era a eficiência máxima no processo produtivo. Foi essa eficiência máxima que permitiu que um dispositivo bastante complexo, produzido com peças de diversos países, chegasse ao bolso das pessoas comum como um smartphone. Então, o smartphone, ele sintetiza, né, toda a eficiência, né, do processo de globalização. Porém, com a pandemia e agora com a guerra, os países eles estão pensando muito em abandonar essa questão da eficiência em nome da segurança nacional. E o que a gente pode projetar, né, nesse sentido? Aquilo que já vinha sendo conversado desde 2020, chamado o desacoplamento das economias ocidentais das economias asiáticas, principalmente da China. Se nós observarmos governantes norte-americanos, principalmente quando eles divulgam na América Latina a iniciativa B3W, né, que seria Build Back Better World, né, que seria uma competição com o Belt and Road da China, o que a gente vê? Eles estão falando muito de nearshoring, né? O que seria o nearshoring? Trazer para a América Latina, né, cadeias produtivas que hoje estão vinculadas à China, né, ao Sudeste Asiático, né? Ou mesmo, né, dentro desse novo nacionalismo norte-americano, reintroduzir cadeias produtivas dentro dos Estados Unidos, principalmente a cadeia de semicondutores, né,
que inclusive é alvo de um projeto do Congresso americano que prevê auxílio de 50 bilhões de dólares para a reconstrução dessas cadeias dentro dos Estados Unidos. Então, a gente pode imaginar que a globalização econômica, tal como a gente conhece, ela está com os dias contados, principalmente por conta, né, desse desacoplamento produtivo e principalmente por uma questão que tem muita implicância, ou tem muitos efeitos internacionais, que é a própria desconfiança no sistema de moedas internacionais baseados no dólar. É uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Aqui que eu havia dito sobre a liberação de barril de petróleo de Joe Biden, mais cedo a nossa correspondente dos Estados Unidos, Giovanna Locatelli, ela já havia informado que havia uma expectativa realmente que Joe Biden fizesse esse anúncio de aproximadamente 100 milhões de barris de petróleo, porém a confirmação veio agora através da Casa Branca, né? Mais cedo havia uma expectativa, a Casa Branca então afirmou que ordena a liberação de 1 milhão de barris de petróleo aí nos estoques. A gente estava falando ali de economia, você citou em relação à globalização, né, que essa ordem deve mudar, se fala muito, né, dessa nova ordem mundial, né, em que Estados Unidos e Rússia estariam ali nessa nova aliança. Qual que é a sua avaliação? E essa guerra ali vai se tornar um caminho mais rápido ali para essa nova ordem mundial em que a China estaria no comando ali, a gente vê o banimento do SWIFT, talvez a moeda chinesa ali tendo um protagonismo, né, nessa nova forma de pagamento. Queria saber a sua opinião em relação a essa possível nova ordem mundial que dizem. Olha, é uma possibilidade forte. Porque o sistema SWIFT, que está em Bruxelas, ele que controla as transações internacionais, e o dólar ainda hoje é responsável por cerca de 60% de todas as transações mundiais. Então, e não vai acabar de uma hora para outra, o dólar vai deixar de ter a sua importância no cenário internacional. Agora, o problema é que, do ponto de vista geopolítico, se você não tem uma confiança no sistema, que é a mesma coisa, quando você não tem a confiança na moeda, dificilmente você pode levar adiante, né, esse sistema operando na forma que existe hoje. Os chineses já criaram o CIPS, né, que é o sistema de pagamentos transfronteiriços. Foi anunciado a semana passada de que a Índia, né, um grande, importante país, a terceira ou quarta economia do mundo, em termos de paridade de poder de compra, vai negociar petróleo e alimentos com a Rússia em sua moeda local, em rúpias ou em rublos. Então, se você tem essa desconfiança, né, nessa questão básica de um sistema internacional, de um sistema econômico internacional, que é na moeda, isso tende a se repercutir também na própria articulação econômica e nos blocos organizados pelos países. Hoje, a gente sabe que o maior dinamismo econômico do mundo, ele se concentra na bacia do Oceano Pacífico. Então, essa tendência de decadência, né, do centro da economia mundial, que foi desde 1500 até a década de 2000, que era o centro baseado no Atlântico Norte. Então, a gente vê essa mudança, né, que ela ocorre do ponto de vista econômico, do ponto de vista produtivo, do ponto de vista do aumento da classe média, por exemplo, da China, que sai de praticamente nada em 1980 e chega hoje a uma classe média que excede a 500 milhões de pessoas. Então, isso é um motor que pode polarizar a outra economia, particularmente do ponto de vista geopolítico. Um dos maiores feitos da diplomacia norte-americana foi em 1972, quando o Richard Nixon visitou o Mao Tse-tung em Pequim. Naquele momento, né, se consolidou uma aliança entre Estados Unidos e China contra a União Soviética. A política norte-americana hoje está jogando a Rússia, né, que tem o segundo maior armamento nuclear do mundo, né, para uma aliança com a China. Então, isso tem uma implicação muito grande, porque você tem, na região que mais cresce no mundo, onde tem mais recursos, onde tem mais gente, a possibilidade de existir, né, uma aliança entre países, né, que não têm um histórico de serem bons vizinhos, como China e Rússia, pelo menos desde o século XIX. Se conseguir esse tipo de mudança, né, isso aí tende a chacoalhar completamente a ordem internacional. Porque a gente tem uma questão importante, de observar qual que é o grau de influência, por exemplo, da Rússia sobre a Índia, né, qual que é o grau de influência
da China sobre o Paquistão, qual que é o grau de influência de China e Rússia no continente africano, que justamente é um continente hoje que deu mais votos, por exemplo, para não condenação da invasão da Ucrânia por parte das tropas russas. Então, isso cria modificações estruturais, né? E que pode criar, de um lado, por exemplo, olhando especificamente o Brasil, pode criar um risco, né? Porque o risco hoje que a gente tem é de ter o maior parceiro comercial, a China, né? Que estaria do lado oposto, né, do nosso maior parceiro econômico, político e cultural, que é os Estados Unidos. Então, isso teria um certo risco. Por outro lado, né, do ponto de vista industrial, a gente poderia ter uma outra, como posso dizer, uma outra chance de reindustrialização se, por acaso, os americanos transferirem as cadeias de produção de suas empresas multinacionais para a América Latina, inclusive para o Brasil. Então, são coisas que a gente tem que colocar num cenário prospectivo, né, para saber como se agir diante dessas possibilidades. Certo, muito obrigada pela sua participação, obrigada por todas as explicações. Conversei com Marcos Cordeiro Pires, que é professor de Economia Política Internacional da Unesp de Marília, São Paulo. Obrigada, professor Marcos. Seja muito bem-vindo aqui obrigado. E até uma próxima.